E hoje continuamos com o capítulo 19. Por ser um capítulo longo, eu achei por bem seguir duas partes com a meditação. Hoje vamos pegar a altura do capítulo, do versículo 17, onde vai tratar da crucifixão de Cristo. E por que isso? Porque Jesus, porque o Filho de Deus se submeteu a passar por tudo isso, por todo esse sofrimento de cruz, de calvário, de humilhação, simplesmente para nos salvar, por amor a mim e a você. E nós não temos reconhecido esse amor, muitas vezes nem sequer sabemos que somos amados por Deus de tal forma essa que incondicional, sem pedir nada em troca, sem interesse, sem nada. Deus por ser Deus, simplesmente, pela sua grandeza, pela sua imensa misericórdia, pelo seu amor imenso por cada um de nós. E mesmo não sentindo esse amor de Deus por nós, Ele nos ama. Acima do nosso pecado, acima das nossas falhas, das nossas fraquezas, Ele simplesmente nos ama. Simplesmente nos ama. E o versículo diz assim: então os soldados encarregaram-se de Jesus. No 16, Pilatos entregou Jesus aos fariseus, aos judeus, mestres da lei, para ser crucificado, porque Pilatos disse que não encontrou culpa alguma para culpar Jesus, nenhuma, e não havia, por isso que ele não encontrou, não havia de fato. E aí então os soldados encarregaram-se de Jesus, levando a sua própria cruz. Ele saiu para o lugar chamado Caveira, que em aramaico é chamado Gólgota. Ali o crucificaram e com ele 2 outros, um de cada lado de Jesus. Esses eram bandidos, Jesus não. Jesus era o Filho de Deus, o justo, o santo, o Rei dos judeus, o Rei dos reis. Mas morreu de tal forma, eu creio que da pior forma. Amarrado, despido, crucificado, Jesus recebeu cusparadas, recebeu humilhações, Jesus teve suas vestes dissipadas e ele foi coberto com um manto do qual não pertencia, mas eles teceram esse manto para colocar em Jesus. Pilatos mandou preparar uma placa e pregá-la na cruz com a seguinte inscrição: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Pilatos, sem ser cristão, sem acreditar nele, ainda fez isso. Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. E aí os judeus, alguns se revoltaram, dizendo assim. Muitos dos judeus leram a placa, pois o lugar em que Jesus foi crucificado ficava próximo à cidade e a placa estava escrita em aramaico, latim e grego. Os chefes dos sacerdotes protestaram junto a Pilatos, ou seja, eles não aceitaram a escrita. Não escrevas o Rei dos Judeus, mas sim esse homem se dizia Rei dos Judeus. Ainda para descaracterizar, eles tentaram o máximo descaracterizar Jesus, desclassificá-lo, mas não conseguiram. Tendo crucificado Jesus, os soldados tomaram... eu pulei o versículo. Não escrevas o Rei dos Judeus, mas sim, esse homem se dizia Rei dos Judeus. Pilatos respondeu: o que escrevi, escrevi, ou seja, está feito.
Tendo crucificado Jesus, os soldados tomaram as roupas dele e as dividiram em 4 partes, uma para cada um deles, restando a túnica. Esta, porém, era sem costura, tecida numa túnica, numa única peça, de alto a baixo. Não as rasguemos, disseram eles uns aos outros. Vamos decidir por sorte, olha isso. Quem ficará com elas? Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: dividiram as minhas roupas entre si e tiraram sorte pelas minhas vestes. Foi o que os soldados fizeram. Perto da cruz de Jesus estavam sua mãe, a irmã dela, Maria de Cleófas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu ali, perto dela, o discípulo a quem ele amava, disse à sua mãe: aí está o seu filho, e ao discípulo: aí está sua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a recebeu em sua família. Em outras traduções vai dizer: daquela hora em diante, ele levou para sua casa. E vai dizer também em outras traduções que esse discípulo era João, o discípulo que Jesus mais amava. Mais tarde, sabendo que tudo estava concluído para que a escritura se cumprisse, Jesus disse: tenho sede. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre, então embeberam numa esponja e colocaram a esponja na ponta de um caniço de isópio e a ergueram até os lábios de Jesus. Tendo-o provado, disse Jesus: está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o Espírito. Então Jesus foi até o fim, em fidelidade ao Pai, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. E anterior a ele entregar o Espírito, colocaram fel, vinagre na boca de Jesus. Em outras partes vai dizer, aqui fala só de vinagre, mas em outras traduções vai dizer, e o que era esse amargor, esse azedo que Jesus sentiu a experimentar esse vinagre? O peso do nosso pecado, o peso das nossas misérias, da nossa obediência. E Jesus sempre nos ensinando a ser obedientes, a sermos fiéis. E nós desviamos da obediência, desviamos da fidelidade por bem pouco. Por bem pouco. Jesus, nem a ponto de chegar à morte de cruz, de ser crucificado, ele foi desobediente ao Pai. Ele obedeceu o Pai até o fim, deixando esse legado que nós precisamos ser obedientes, precisamos ser fiéis. Mas a gente banaliza tudo. Se der, deu. Se não der, deu também, tá tudo bem. E nós temos, com isso a gente já tem atraído muitas misérias, muitas mazelas, muitas provações. Por quê? Porque desviamos do foco, desviamos do caminho que é luz, desviamos da luz que é Jesus. E Jesus está aí para se dar por nós todo o tempo, para se dar por nós, para nos acolher, para nos libertar, para nos alinhar. Mas nós aqui desviamos do roteiro, nós saímos da rota, saímos fora. Nós somos cabeça dura, nós somos uma raça de cabeça dura. E a gente precisa
não lembro qual é o capítulo de Isaías, não sei se o 55, não me engano, mas é um livro de Isaías que diz assim: buscai o Senhor enquanto Ele está perto, buscai-o enquanto podemos encontrá-lo. E o que significa isso ainda nesse mundo natural? Nós não sabemos o nosso dia nem a nossa hora, mas nós precisamos buscar esse Deus enquanto nos resta tempo, e o tempo urge. Somos cheios de picuinhas na nossa comunidade, no nosso grupo, queremos ser melhor, queremos ser seletivo, excluímos esse e aquele, não quero esse perto de mim, não quero aquele. Nós não somos obrigados a conviver com todo mundo, mas nós somos obrigados a amar, a sermos solícitos, a termos empatia uns pelos outros. Nós temos que ter a consciência que nós não somos melhor que ninguém. Não somos melhor que ninguém. E quanto mais se afastarmos, pior ficamos de Deus. Quanto mais nos aproximarmos de Deus, melhor também ficamos. E temos esses dois caminhos, da distância de Deus e de viver próximo a Deus. Mas tem uma chave. Uns dias atrás eu citei que para termos acesso a tudo que Deus tem para nós, é por senha, tem código. E o código está a senha está em obedecer os seus mandamentos, obedecermos a sua palavra, buscarmos Ele em primeiro lugar. Lá nos mandamentos já nos ensina buscarmos Deus em primeiro lugar, quando diz assim: amar a Deus sobre tudo. Não tem como a gente amar alguém que a gente vive distante, tem? Então, nós precisamos estar perto desse Deus, estar junto com esse Deus. E quanto mais nos aproximarmos dele, mais iremos amar. Quanto mais conhecermos de Deus, mais nós iremos respeitá-lo e obedecer os seus preceitos. E permanecer na sua palavra, porque a palavra de Deus, ela é para nós fonte também de alimento. É o alimento da nossa alma, é o alimento do nosso espírito, é a palavra de Deus. Distante da palavra, nós passamos fome e sede. A palavra de Deus nos basta. Por quê? Porque a partir dela, ela vai abrir os caminhos, ela vai nos mostrar, vai nos posicionar no caminho certo. Vai nos ensinar como perdoar, vai nos ensinar como amar, vai nos ensinar como obedecer, vai nos ensinar o acesso à vida plena. E a gente quer tudo isso, tudo isso. E esse final, um dos motivos que me tocou profundamente voltar nesse capítulo aqui no final da crucificação de Jesus, porque nós queremos a glória, mas não queremos passar pela cruz. E não tem como chegarmos à glória sem fazermos o trajeto da cruz. A cruz nos dá acesso à glória de Deus. E nós queremos pular a parte da cruz. Nós que somos cristãos, queremos pular a parte da cruz. Queremos pular a parte do processo. Não se chega ao propósito sem antes viver o processo. Não tem como. E aqui a gente vê o processo de Jesus todo. Jesus viveu tudo o que ele precisava viver aqui na terra. Em alguns trechos ele teve que se esconder para que não fosse capturado antes do momento. Por quê? Porque precisava viver o processo. E nós somos muito precoces. Queremos viver as coisas tudo precocemente. E no reino de Deus não existe precocidade, não existe. É tempo a tempo. O tempo de Deus não é o nosso tempo não é o de Deus. Quando nós oramos para Deus, nós queremos tudo para ontem. E não é assim. Não é assim. E quanto mais, tem uma música que diz: quanto mais eu te buscar, mais livre eu serei. Quanto mais eu te buscar,
mais curado eu serei. E é a pura realidade. E a palavra nos ensina. A palavra nos ensina, inclusive, fazermos o trajeto da cruz, como nós iremos passar pela cruz. Versículo 28. Mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído para que a escritura se cumprisse, Jesus teve sede. Como nós já vimos aqui, ele experimentou vinagre. E aí o versículo 31 diz assim: era dia da preparação e o dia seguinte era um sábado. E os judeus cheios de protocolos, cheio de protocolos, cheio de regras. E a regra, se ela não for observada como deve ser, de nada adianta, porque muitas vezes nós vivemos tantos protocolos, tantas regras, e a realidade, a gente passa por cima da razão, passa por cima de tudo. E aqui ele diz assim, aí eles dizem assim, porque era a preparação da festa da Páscoa, seria o dia seguinte seria sábado para eles é intacto, eles, né, idolatravam o sábado. E aí, o que eles fizeram? Como não queria que os corpos permanecessem, Jesus já estava morto na cruz com os outros dois, como era sábado, e eles não queriam que os corpos permanecessem na cruz durante o sábado, os judeus pediram a Pilatos que mandassem quebrar as pernas dos crucificados e retirar os corpos. Vieram então os soldados, quebraram as pernas do primeiro homem que fora crucificado com Jesus, e o segundo, e em seguida o outro. Mas quando chegaram a Jesus, constatando que já estava morto, não lhes quebraram as pernas. Em vez disso, um dos soldados perfurou o lado de Jesus com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que viu isso deu testemunho, e o seu testemunho é verdadeiro. Ele não sabe o que está dizendo, ele sabe que está dizendo a verdade, e dela testemunha, para que vocês também creiam. Essas coisas aconteceram para que se cumprisse a Escritura. Nenhum dos seus ossos será quebrado. E, como diz a Escritura, noutro lugar, olharão para aquele que transpassaram. Depois disso, José de Arimateia pediu a Pilatos o corpo de Jesus. Josué era discípulo de Jesus, olha isso, mas era secretamente, porque tinha medo dos judeus. Com a permissão de Pilatos, mesmo sendo discípulo de Jesus, ele era escondido. Ele seguia de Jesus de forma clandestina, sem que fosse notado, porque ele tinha muito medo dos judeus. Com a permissão de Pilatos, veio e levou embora o corpo. Ele estava acompanhado de Nicodemos, aquele que antes tinha visitado Jesus à noite. A gente lembra lá da conversa de Jesus com Nicodemos, né? Nicodemos levou cerca de 34 quilos de uma mistura de mirra e aloés. Tomando o corpo de Jesus, os dois envolveram em faixa de linho com especiarias de acordo com os costumes judaicos de sepultamento. No lugar onde Jesus fora crucificado havia um jardim e no jardim um sepulcro onde ninguém fora colocado antes, por ser o dia da preparação dos judeus, e visto que o sepulcro ficava perto, colocaram Jesus ali. Tudo em cima de protocolo, tudo na formalidade, tudo. Lembrando que formalidade ela é artificial,